Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento de manutenção de drivers. Essa é a aula 3, componentes eletrônicos. Com o decorrer da evolução tecnológica, são desenvolvidos a cada nova etapa componentes para o controle e manuseio da energia elétrica. Tais componentes apresentam características distintas e empregabilidade diversificada. Iremos abordar um pouco a respeito dos componentes eletrônicos, suas características e utilização. Os resistores. O resistor, como visto nas últimas aulas, é um dos componentes mais utilizados em todo o sistema elétrico. Suas características principais é limitar a corrente que circula através dele, propiciando assim efetuar controle de corrente e queda de tensões desejadas. Existem variações de componentes que aplicam os efeitos resistivos para outros fins, tais como termistor, potenciômetro, fotorresistor e varistor. Os termistores. Os termistores são semicondutores que variam sua resistência de acordo com a alteração de temperatura. São muito aplicados em sensores e dispositivos limitadores de corrente. Potenciômetro. Os potenciômetros são resistências variáveis, ajustadas mecanicamente através de hastes rotativas ou lineares. Fotorresistor. O fotorresistor, ou LDR, Light Dependent Resistor, são componentes eletrônicos que possuem sua resistência variável em função da luminosidade que incide sobre eles. O varistor. Os varistores, ou VDR, Voltage Dependent Resistor, são componentes eletrônicos que variam sua resistência inversamente proporcional ao valor da tensão aplicada aos seus terminais. Ou seja, quanto maior a tensão aplicada sobre o varistor, menor será a sua resistência elétrica. Capacitores. Os capacitores são componentes eletrônicos capazes de armazenar energia em forma de campo elétrico. A capacidade de armazenamento do capacitor é medida em Faraday e geralmente possui múltiplos com mili, micro, nano e pico. Também possui tensão e temperatura de trabalho. Indutores. Os indutores são componentes eletrônicos capazes de armazenar energia em forma de campo magnético. Possuem a característica de se opor à passagem de corrente elétrica de acordo com a variação da mesma. Sua unidade de medida é o Henry. Diodo. Os semicondutores possuem uma classe enorme de variações, e dentre elas, a mais comum são os diodos. São componentes que possuem polaridades, permitem a passagem de corrente elétrica em apenas um sentido, em sua formação comum, salvo os casos especiais, tais como Zener e supressores. O diodo retificador funciona como uma chave fechada, a resistência quase nula quando polarizado diretamente, ou seja, quando temos uma aplicação de diferença de potencial maior sobre o anodo do que sobre o catodo. Quando polarizado indiretamente, o diodo tende a se opor à passagem de corrente elétrica. Um diodo ideal tem a característica de queda de tensão próxima de 0,7 volts. O diodo Zener possui uma característica muito importante em circuitos eletrônicos, pois são utilizados comumente como reguladores de tensão. Eles trabalham com polarização indireta, fornecendo uma tensão constante para uma faixa de corrente. O diodo Scott possui comutação ultra rápida e queda de tensão muito baixa, quando comparada com diodos comuns. Ao contrário do diodo comum, o diodo Scott não possui uma junção PN. A camada P é substituída por uma camada de metal, formando uma camada metal N. Os diodos supressores, ou TVS, Transient Voltage Suppression, são componentes criados para proteger circuitos eletrônicos contra transientes, pulsos de alta tensão e curta duração, e surtos que possam chegar pela rede de alimentação. Esses componentes passam a conduzir a partir de uma certa tensão. A diferença dele para os diodos Zener está no tempo de resposta e na quantidade de energia que podem manipular. LED, Light Emitter Diode, são semicondutores que, ao serem polarizados diretamente, emitem luz com a passagem de corrente elétrica. Transistor. O transistor são componentes eletrônicos que possuem duas funções básicas: amplificar ou atenuar a passagem de corrente elétrica. Os transistores são acionados através da aplicação de uma baixa corrente em sua base
que é amplificada do emissor para o coletor. Existem variações de componentes, mas todos possuem a mesma base de funcionamento, uma fonte de corrente controlada por corrente. MOSFET. O transistor de efeito de campo óxido condutor MOSFET são o tipo mais comum de FETs. Assim como o transistor, tem como função básica amplificar ou atenuar a passagem de corrente elétrica, porém com características distintas, pois possuem como uma fonte de corrente controlada por tensão e possuem isolamento galvânico entre o controle, gate, e a carga, source drain. Além de possuírem tipos específicos como canal N e canal P, também possuem variação de intensificação e depressão, pois, por possuírem um isolamento entre o controle e a carga, surge uma capacitância indesejada nos pontos. SCR, Silicon Controlled Receiver, da família dos tiristores, funciona como um diodo. Porém, sua condição só inicia-se após um pulso em seu terminal gate, e após sua excitação, ele continua conduzindo enquanto haja uma corrente mínima de manutenção entre seus terminais. O SCR é a base do TRIAC, que são retificadores controlados bidirecionais. Trafo, ou transformador. O trafo utiliza das propriedades magnéticas de indução das bobinas, propiciando a transformação da energia elétrica. Existem diversos tipos de transformadores e aplicações específicas que caracterizam sua construção física, principalmente de seu núcleo, permitindo sua permeabilidade magnética. Dentre os transformadores se destaca o chopper, que possui baixa reatância indutiva, trabalha com tensão contínua e altas frequências de chaveamento. Optoacoplador. O optoacoplador é um componente eletrônico que permite a comutação entre dois circuitos isolados eletricamente. Com a passagem de corrente elétrica nos terminais de entrada do optoacoplador, é possível controlar o fluxo de corrente que passa através dos seus terminais opostos. São muito empregados em sistemas que necessitam de feedback, tal como fontes chaveadas, que necessitam de uma isolação galvânica entre a carga e a fonte. AOP, ou amplificadores operacionais, são circuitos integrados capazes de realizar, além de ampliação de sinais, operações matemáticas como soma, subtração, derivação, integração e multiplicação. Suas principais características são alto ganho na malha aberta, alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e resposta em frequência com baixa sensibilidade de temperatura. CIs, ou circuitos integrados. Como o próprio nome já impõe, são circuitos eletrônicos unidos em um só invólucro, com a finalidade de uma função específica. Com a variedade de CIs existentes, é necessário que obtenhamos o manual, o datasheet, para conhecer suas principais características, necessidades e funções esperadas. Nomenclaturas. Com a diversidade quase limitada de componentes eletrônicos existentes e cada vez mais difícil de identificar e classificar estes elementos, existem classificações de medidas, tolerâncias, potência, estrutura física, função e identificação. Para cada tipo de componente existe uma nomenclatura e escala adequada, de forma a descrever suas características com simbologia cada vez menor, até mesmo pelo tamanho físico do componente. Como vocês podem ver nessas imagens, nós temos aqui resistores com marcações a fio, né? Resistores com marcação colorida, que cada cor indica um valor em uma escala, e também temos os SMDs, que possuem grau de tolerância, vamos supor assim. Os resistores SMD, que possuem 3 caracteres, implicam que são resistores de 5% de tolerância de variação. E quando eles possuem 4 caracteres, são resistores que possuem uma tolerância à variação menor, na faixa de 1%. Aqui, como eu disse, os resistores são os componentes eletrônicos mais utilizados na eletrônica, em vários tipos de formatos e potência. Resistores podem ser aplicados como limitadores de corrente, para efetuar quedas de tensão, para aquecer um determinado meio, se ele for empregado ali como uma carga térmica.
Então, para cada tipo existe um modelo específico. Também nós podemos verificar que, de acordo com a potência, o tamanho, a escala do tamanho dele pode variar. Os resistores tradicionais, que possuem a escala através ali da faixa de cores. Aí você tem ali o preto 0, marrom 1, vermelho 2, sendo a última cor do resistor indicando a quantidade de múltiplos, ou a quantidade multiplicadora dele. Então, vocês podem ver aqui, ó, nós temos um resistor com a faixa marrom, preto, vermelho, indicando a faixa marrom 1, preto 0, vermelho, que é a faixa multiplicadora, 100. Então, 1, 0 vezes 100 dá 1000. 1000 ohms, que daria 1K. Nós temos aqui a faixa de tolerância. A faixa marrom está implicando em... Não, a faixa amarela implicando em 5% de tolerância. Os resistores SMD, como eu disse, quem indica a tolerância do elemento é a quantidade de algarismos que é impressa sobre ele. Nós também temos outras nomenclaturas para resistores, como o código EA96. É necessária uma tabela onde possamos verificar qual o valor do resistor. Por exemplo, aqui a gente tem um resistor denominado 23A. Nós vamos pegar na tabela aqui, 23A. Deu 23, aqui, 169. O A vai ser o multiplicador dele, no caso 169 ohms. Então são resistores de precisão. Os capacitores. Capacitores possuem classificação quanto ao tipo, capacidade de armazenamento, tolerância, tensão, temperatura de trabalho. Geralmente possuem estes dados impressos em sua estrutura física, como por exemplo os capacitores eletrolíticos. Porém, capacitores como de poliéster e cerâmica possuem código para representar alguns dados, sendo o último algarismo o multiplicador por picofarad. Alguns possuem dados mais complexos e outros códigos para descrevê-los, como por exemplo, nós temos aqui um capacitor com código 104 e 1 kV. Esse 1 kV implica que ele trabalha na faixa de valores de até 1000 volts. 10 vezes 4 é 10. Esse último número aqui implica a quantidade multiplicadora em picofarad. Ou seja, nós temos 4 zeros de picofarad mais 10, o que demonstra que o capacitor possui o valor de 100 nanofarad. Também possui outros métodos de avaliação para caracterizar qual o valor do capacitor, porém é necessário que se obtenha uma tabela para deixar salvos esses valores. Indutores. Alguns indutores tradicionais possuem a caracterização do seu valor em forma semelhante ao dos resistores tradicionais, com a faixa de valores delimitada por cores. Também possui os indutores SMDs, possuem características semelhantes ao do resistor também, porém aplicada sobre uma maior faixa, como vocês podem ver aqui. Os semicondutores. A partir dos semicondutores, a modalidade de caracterização muda, pois como existem inúmeros aspectos a serem analisados, é necessário localizar o manual, o datasheet, para se conhecer o componente. O mesmo serve para os CIs e derivados, tais como optos, transistor, microcontroladores, memórias, etc. Então, em suma maioria, todo circuito integrado ou semicondutores que vocês encontrarem, é necessário a busca pelo datasheet. Sem um datasheet adequado para aquele componente, você vai ficar à míngua, buscando soluções para o que às vezes não haja. Então, como são componentes mais complexos, também exige uma análise mais complexa, baseado em cima de um manual ou mesmo o datasheet.